Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos neste tempo bonito, o tempo da Páscoa, a primeira semana, chamada Oitava da Páscoa. Estou aqui diante do quadro de Jesus misericordioso, porque domingo que vem celebramos o domingo da Divina Misericórdia. E o texto que é proposto para nós nesta quarta-feira, oitava da Páscoa, é o texto do Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35, diz assim esse belíssimo texto bíblico. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aí celebrando a Páscoa, há poucos dias de termos celebrado o domingo da ressurreição, depois de uma semana santa intensa. Esse texto dos discípulos de Emaús, claro que é um texto belo, tem muitos pontos para nossa reflexão, mas como o nosso tempo é reduzido, vamos falar alguns pontos importantes
para a nossa mensagem nesse dia, deixando outros pontos para outra ocasião. É interessante e serve para nós que quando nós colocamos uma ideia na nossa cabeça, que é importante ter essa ideia na nossa cabeça, mas também é importante a gente lembrar que nem sempre, do jeito que nós idealizamos algo, alguma ideia, ela vai acontecer do jeitinho que nós imaginávamos. Jesus já havia dito que ia ressuscitar, mas eu penso que os discípulos fizeram uma ideia equivocada. Como seria esta ressurreição de Jesus? Como seria esse acontecimento? Tanto é que eles não entenderam que depois da morte de Jesus, eles ficaram extremamente decepcionados. Aquele mestre que nós depositamos toda a confiança, tudo que nós tínhamos, acabou. Porque eles imaginavam Jesus que ia triunfar de maneira diferente. E principalmente um mestre passar pela morte cruel, a morte dos bandidos, crucificado. Tanto é que os discípulos de Emaús estavam voltando para Emaús, um povoado a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E diz o texto que no primeiro dia da semana mesmo, o domingo da ressurreição, eles iam conversando e de tudo aquilo que tinha acontecido. Aí para você ver, o próprio Jesus aparece diante deles, começa a caminhar com eles, mas eles estavam como que cegos, não viram que era Jesus que estava com ele. Aí Jesus chega e pergunta para eles, a pedagogia de Deus também é espetacular: o que ides conversando pelo caminho? Diz o texto, eles pararam com o rosto triste, porque haviam perdido o seu mestre, o qual eles tinham colocado toda a sua confiança, tudo aquilo que eles eram. Então, com o rosto triste, ele falou assim: você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi morto, que foi crucificado? E aí eles falam aqui no texto: nós esperávamos. Não esperam mais? Acabou. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nós tínhamos esta confiança, nós depositamos tudo isso nele, nós esperávamos. Mas já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Aí eles colocam um ponto também importante. Primeiro, nós esperávamos, quer dizer, não esperam mais, já faz 3 dias. E depois eles falam assim, outro ponto importante, que é mostrar a ressurreição. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram ao túmulo de madrugada, voltaram dizendo que anjos tinham dito que Jesus está vivo. Deram um susto. Foram lá no túmulo e anjos falaram para elas que Jesus estava vivo. Até alguns dos nossos foram lá no túmulo, como por exemplo Pedro, mas não viram o Jesus que as mulheres haviam dito. Aí Jesus entra em cena falando: como vocês são sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram, tudo aquilo que eu falei, que depois de 3 dias eu ia ressuscitar. Mas lembra, eu falei muito isso na Semana Santa, esta paciência de Deus. Como Deus é paciente, como Deus foi paciente com os discípulos de Emaús, como Deus é paciente também conosco. Aí Jesus explica as Escrituras, eles gostam, fica conosco o Senhor. Jesus ficou, partiu o pão ali, aí os olhos se abriram e viram que era Jesus. E aí Jesus desaparece, mas essa experiência, aqui que é importante para nós, esta experiência concreta do Cristo ressuscitado mudou a vida dos discípulos de Emaús. Eles iam para Emaús tristes. Depois da experiência do Cristo ressuscitado, eles voltam para Jerusalém correndo, não mais devagar, correndo. Voltaram correndo e chegam lá para dar a boa notícia: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É justamente, querido irmão, querida irmã, para que nós possamos também nós hoje
fazermos de verdade essa experiência do Cristo vivo, para que essa experiência do Cristo vivo nos traz uma alegria tremenda, uma alegria gigantesca, uma alegria enorme, como os discípulos de Emaús, para que também possamos partilhar com os outros esta alegria. Que o Cristo ressuscitado nos fortaleça na nossa caminhada, porque a ressurreição é a grande energia que alimenta a nossa fé. É através do Cristo ressuscitado que nos reunimos todos os domingos para celebrarmos o banquete da Eucaristia.